Você sabia que sereias são, na verdade, bíblicas? Muitas pessoas não percebem que a Bíblia mostra um exemplo de sereias. Criaturas míticas que fascinaram e intrigaram a humanidade por séculos ocupam um lugar significativo em várias culturas ao redor do mundo. Mas o que a Bíblia diz sobre esses seres encantadores? Neste artigo, exploraremos o significado bíblico das sereias através da lente das Escrituras e da interpretação espiritual. As sereias são frequentemente representadas com sua beleza hipnotizante e lendas. É isso que a palavra de Deus diz? As sereias são tipicamente representadas como tentações e distrações que podem levar indivíduos para longe de sua fé e em direção ao pecado. No entanto, as sereias na Bíblia não parecem ser seres amigáveis que são amigos dos filhos de Cristo. É exatamente o oposto. A primeira sereia que vemos na Bíblia é um deus maligno que se opôs a Jeová, chamado Dion. A Bíblia descreve Dion, também conhecido como Din, como uma das divindades mais antigas da Mesopotâmia, com evidências datando de 3.000 anos antes de Cristo. Ele era representado como uma criatura meio homem, meio peixe. O deus Dion era considerado o pai de todos os outros deuses. Assim, ele era amplamente adorado no que chamamos de berço da civilização, onde se acredita que a agricultura tenha começado. Também na área que alguns chamam de crescente fértil. A estátua de Dion se assemelhava a um homem gigante. Algumas representações o mostram como um tritão, com características humanas acima da cintura e características de peixe abaixo. Os estudiosos o referem como um deus peixe, o que faz sentido considerando sua conexão com os filisteus, que viviam ao longo da costa. Na Bíblia, os filisteus adoravam Dion durante o período dos juízes, assim como ao longo dos reinados de Samuel e Saul. Em textos antigos da região, Dion é mencionado como pai de Baal, outro falso deus destacado na história posterior do Antigo Testamento. Durante o período dos juízes, a prática da adoração a Baal entrou na vida religiosa judaica. Durante o reinado de Acabe, o culto a Baal cresceu em todo Israel e também prevaleceu em Judá. O culto a Baal teve um impacto significativo em ambas as nações. O filho de Dion, Baal, era adorado de várias maneiras em toda a terra, indicando que ele era uma divindade amplamente reverenciada. Regiões diferentes enfatizavam aspectos distintos do baalismo e desenvolveram suas próprias seitas únicas da religião. Esses Baal locais eram acreditados como supervisores da agricultura, do gado e da fertilidade humana. Era essencial obter o favor deles, especialmente em áreas com poucos recursos naturais de água e chuvas imprevisíveis. Os deuses do Antigo Testamento não eram mais do que demônios disfarçados de deuses, e toda idolatria é, em última análise, adoração ao diabo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 20. Não. Digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus, e eu não quero que vocês sejam participantes com os demônios. Por favor, lembrem-se do seguinte texto. Dion era semelhante a muitos outros ídolos, no sentido de que ele personificava forças naturais que se acreditava terem criado todas as coisas. Ao longo da história, os humanos sempre foram fascinados por deuses e demônios que parecem realizar feitos extraordinários. Essa fascinação não se limita àqueles que não conhecem Deus, mas também afetou aqueles que uma vez amaram e adoraram o Deus que criou o mundo visível e invisível. O desejo de buscar deuses, muitas vezes, surge da ganância, rebelião ou impaciência com a aparente lentidão de Deus em trazer mudanças sobrenaturais. Salmo 16, versículos 2 a 5. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, além de Ti não tenho bem nenhum. Digo dos santos que estão na terra, eles são os notáveis em quem está todo o meu prazer.
Aqueles que correm atrás de outros deuses sofrerão cada vez mais. Não derramarei libações de sangue a tais deuses, nem tomarei seus nomes em meus lábios. Senhor, somente Tu és a minha porção e o meu cálice. Tu asseguras o meu destino. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Com certeza tenho uma herança encantadora. O que aconteceu com Dion na Bíblia? Há duas passagens principais no Antigo Testamento que fazem referência a Dion. A história pode ser encontrada no livro de Juízes, capítulo 16, como parte da narrativa de Sansão. Deus escolheu Sansão para ser um dos libertadores ou juízes, e ele usou seu poder renomado para triunfar sobre os filisteus em todas as etapas do conflito. Os filisteus não conseguiram derrotá-lo em combate. Então eles miraram em seu ponto fraco, seus relacionamentos com mulheres estrangeiras. A famosa Dalila conseguiu persuadir Sansão a revelar seu segredo e o fez cortar o cabelo, levando-o a ser capturado pelos filisteus. Enquanto adoravam Dion e faziam uma grande festa, decidiram humilhar Sansão, furando seus olhos e fazendo-o trabalhar como escravo. Claramente, isso fazia parte da adoração deles a Dion. Juízes, capítulo 16, versículos 23 a 24, Bíblia Amplificada. Então os príncipes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dion, seu Deus, e para celebrar, pois disseram: Nosso Deus entregou Sansão, nosso inimigo, em nossas mãos. Quando o povo viu Sansão, eles louvaram seu Deus, pois disseram: Nosso Deus entregou em nossas mãos o inimigo, o destruidor da nossa terra, que matou muitos de nós. Quando nações iam à guerra em culturas politeístas, também era entendido que seus deuses lutavam. E o Antigo Testamento confirma isso em muitas passagens com Israel e outras culturas. Com Sansão, os filisteus estavam fazendo uma declaração. Devido à captura de Sansão, eles acreditavam que Dion havia vencido Jeová, o Deus de Sansão, e, portanto, Dion era mais forte que o Deus de Israel. Quando estavam bem animados, disseram: Chame Sansão para que ele nos divirta. Então chamaram Sansão da prisão e ele os divertiu. Eles o colocaram de pé entre as colunas. Então Sansão disse ao jovem que segurava sua mão: Deixe-me sentir as colunas nas quais a casa se apoia, para que eu possa me apoiar nelas. A casa estava cheia de homens e mulheres. Todos os príncipes dos filisteus estavam lá, e no terraço havia cerca de 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor Deus, por favor, lembra-te de mim e fortalece-me apenas esta vez, ó Deus, para que eu possa vingar-me dos filisteus pelos meus 2 olhos. Sansão agarrou as 2 colunas centrais, nas quais a casa se apoiava, e se firmou contra elas, uma com sua mão direita e a outra com sua mão esquerda. E Sansão disse: Deixe-me morrer com os filisteus. E ele se esticou com toda a sua força, derrubando as colunas de sustentação, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que estava nela. Assim, os mortos que ele matou em sua morte foram mais do que os que ele matou durante sua vida. Juízes, capítulo 16, versículos 25 a 30. O pedido de Sansão a Deus para ajudá-lo a destruir os filisteus faz sentido. A ajuda de Deus não era tanto por causa de Sansão, mas para provar qual Deus era mais forte. O primeiro livro de Samuel, capítulo 5, é onde encontramos o próximo exemplo de Dion sendo tratado. Os filhos de Eli, o sacerdote e o comandante de Israel, eram homens religiosos perversos. E apesar de a Arca da Aliança ter ido para a batalha com Israel contra os filisteus, Deus entregou Israel à derrota como punição. Os filisteus conseguiram roubar a Arca da Aliança de seus donos anteriores. De maneira idêntica ao que havia acontecido com Sansão, os filisteus trouxeram a arca para o templo de um de seus estados-cidades, Asdod. Primeiro livro de Samuel, capítulo 5, versículos 1 a 7, Bíblia Amplificada.
Então os filisteus tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer para Asdode. Eles levaram a arca de Deus e a colocaram na casa de Dion, e a colocaram ao lado da imagem de Dion, seu principal ídolo. Quando o povo de Asdode se levantou cedo no dia seguinte, eis que Dion havia caído com o rosto no chão diante da arca do Senhor. Então eles pegaram Dion e o colocaram de volta no lugar. Mas quando se levantaram cedo na manhã seguinte, eis que Dion havia caído novamente com o rosto no chão diante da arca do Senhor. E sua cabeça e as palmas de suas mãos estavam cortadas, caídas na soleira. Apenas o tronco do ídolo de Dion restava. Esta é a razão pela qual nem os sacerdotes de Dion, nem nenhum que entra na casa de Dion, pisam na soleira de Dion em Asdode até hoje. Então a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdode, e ele os deixou perplexos e os feriu com tumores, tanto em Asdode quanto no seu território. Quando os homens de Asdode viram o que havia acontecido, disseram: a arca do Deus de Israel não deve permanecer conosco, pois sua mão está pesando sobre nós e sobre Dion, nosso Deus. Como sinal de seu sucesso, eles exibiram a arca, colocando-a na base de sua imensa estátua de Dion. Dion havia derrotado Jeová, certo? Não durou muito. Depois eles enviaram a arca para a cidade de Ecrom. Você adivinhou corretamente, mas pessoas desenvolveram tumores e morreram como resultado. O povo de Ecrom implorou aos seus oficiais para devolver a arca a Israel, e seus líderes atenderam ao pedido, apontando que eles não deveriam ser tão obstinados quanto o faraó havia sido no Egito. Eles carregaram a arca em uma carroça puxada por 2 animais e a enviaram. Os bois eventualmente chegaram a Israel, mesmo sem ninguém guiando-os. Apesar da visão de mundo dos filisteus, a derrota de Israel não foi uma derrota do seu Deus. Deus não precisava do exército de Israel para lutar por ele. Ele venceu tudo sozinho. Parece que Deus tem senso de humor quando lemos a história de Dion na Bíblia. Aqui e em Isaías, vemos como Deus lida com a falsa adoração 2 vezes, quando ele fala de cortar lenha para uma fogueira e depois se prostrar diante dela. No trecho de Isaías, Deus diz: ele se alimenta de cinzas, um coração iludido o desviou, e ele não pode se livrar nem dizer: não há uma mentira na minha mão direita. Como Dion era adorado? Dion era adorado em templos que podiam ser encontrados por toda a Mesopotâmia. De acordo com a Bíblia, as cidades de Bet-Deon, Gaza e Asdode abrigavam alguns dos templos mais importantes. Ele era adorado oferecendo sacrifícios e participando de festas. Outro momento marcante na Bíblia, quando Baal, considerado filho de Deon, se prostrou diante do Deus vivo. Foi quando Elias fez uma exibição pública diante do povo no auge do paganismo em Israel, que coincidiu com o reinado de Acabe e Jezabel. Deus enviou seu profeta Elias para confrontar pessoalmente a religião pagã. Para começar, Deus demonstrou que estava no controle do clima, causando uma seca que durou 3 anos e meio. Depois, Elias apareceu em público e organizou uma discussão com o rei Acabe. Após a proclamação de Elias de que não haveria chuva, não houve chuva por 3 anos. Em seu discurso aos representantes reunidos de Israel, Elias os acusou de estarem indecisos entre 2 pontos de vista concorrentes e os instou a se comprometerem com o Senhor ou com Baal. Depois disso, a competição começou. Foi planejado matar 2 touros e depois colocar seus corpos sobre lenha. Elias seria o representante do Senhor, enquanto 450 dos profetas de Acabe seriam os representantes de Baal. O Deus que respondesse às suas orações com fogo seria reconhecido como o único e verdadeiro Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 26 a 30, Bíblia amplificada. Então eles tomaram o touro que lhes foi dado, o prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, ouve-nos e responde-nos. Mas não houve voz, ninguém respondeu, e eles saltaram ao redor do altar que haviam feito. Ao meio-dia, Elias zombou deles, dizendo:
Clamem mais alto, pois ele é Deus. Ou ele está ocupado, ou saiu por um momento, ou ele está viajando. Talvez ele esteja dormindo e precise ser acordado. Então eles clamaram com grande voz para chamar a atenção de Baal e se cortaram com espadas e lanças, conforme seu costume, até que o sangue corresse deles. Ao passar do meio-dia, eles continuaram com seus rituais proféticos até a hora da oferta vespertina, mas não houve voz, ninguém respondeu, ninguém prestou atenção. Então Elias disse a todo o povo: cheguem perto de mim. E todo o povo se aproximou dele, e ele reparou e reconstruiu o antigo altar do Senhor que havia sido derrubado por Jezabel. Elias construiu um altar em nome do Senhor, usando 12 pedras, cada uma representando uma das 12 tribos de Israel. Então, para garantir que o altar não pegasse fogo de nenhuma outra maneira, ele encharcou o touro e a lenha com 12 galões de água. Isso foi feito para que não houvesse chance de o altar pegar fogo de outra forma. 4 jarros de água esvaziados 3 vezes. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 36 a 40, Bíblia amplificada. Na hora da oferta vespertina, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, Jacó, faça-se saber hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que fiz todas essas coisas por tua palavra. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que converteste o coração deles de volta para ti. Então o fogo do Senhor caiu e consumiu a oferta queimada, a lenha e até mesmo as pedras e o pó. Também lambeu a água que estava no fosso. Quando todo o povo viu isso, prostrou-se com o rosto em terra e disse: O Senhor, Ele é Deus. Então Elias disse: Prendam os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum. Eles os prenderam, e Elias os levou ao ribeiro de Quizom, e conforme exigia a lei de Deus, os matou ali. Embora não seja mencionado pelo nome, Dion desempenha um papel importante no livro de Jonas. Os ninivitas, que eram de origem assíria, honravam principalmente Dion, o deus dos peixes, assim como Noni, uma deusa associada aos peixes. Quando um profeta chegou aos seus portões que havia vivido dentro de um peixe por 3 dias, apenas para ser trazido a eles, para lhes dizer que se arrependessem de seus caminhos, eles estavam prontos para ouvir. Seu templo foi destruído. Sua imagem foi colocada prostrada diante da arca de Deus, com as mãos e o rosto cortados, demonstrando que ele era impotente para resistir ao Deus dos israelitas. Sua criatura, que é um peixe, cumpriu a vontade de Deus ao engolir e expelir um profeta que estava a caminho do povo de Deom, para lhes dizer que se arrependessem e voltassem ao verdadeiro Deus. Precisamos ter cautela com o que permitimos que infiltre nossas vidas. A Bíblia não menciona se os israelitas adoraram Deom, mas sabemos que eles se envolveram com os deuses de Deom, Baal e Aserá. Então podemos presumir que eles também incluíram Deom. O aparentemente inofensivo pode se revelar insidioso, por isso devemos exercer extrema cautela. Nos tempos antigos, as pessoas adoravam deuses associados a elementos naturais, como o vento, o fogo e a água. No entanto, no mundo de hoje, enfrentamos várias distrações que nos afastam dos valores espirituais. Nossa sociedade contemporânea é caracterizada pelo desejo de gratificação imediata, conveniência e dependência da tecnologia. Em meio a essas influências, é fácil ignorar nossas raízes espirituais e priorizar outros aspectos da vida em detrimento de nossa conexão com Deus. Aqui estão algumas coisas que a Bíblia nos advertiu a ter cuidado. Dinheiro. A busca por riqueza, segurança e status pode, às vezes, tornar-se tudo consumidora. Quando o dinheiro assume o centro das atenções, pode levar a sentimentos de descontentamento e egoísmo. Como Jesus sabiamente disse: onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração.
Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21. Prazer. Nossa sociedade coloca uma ênfase significativa na busca do prazer, muitas vezes por meio de atividades como festas e compras. No entanto, confiar apenas nessas buscas pode trazer apenas satisfação temporária e, potencialmente, levar a comportamentos prejudiciais. A Bíblia nos lembra que há um tempo certo para cada atividade. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Poder. O desejo de poder, de sentir-se importante ou de controlar os outros, pode ter consequências prejudiciais, incluindo opressão e corrupção. A verdadeira força, como a Bíblia nos ensina, vem de Deus, especialmente quando estamos mais fracos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9 a 10, Nova Versão Americana. E ele me disse: minha graça te basta, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Portanto, eu me deleito nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas dificuldades, por amor a Cristo, pois quando estou fraco, então sou forte. Orgulho. Dar muita ênfase a conquistas pessoais ou aparência pode promover um falso senso de superioridade. A Bíblia encoraja a humildade diante do Senhor, assegurando que a humildade leva à exaltação. Ao longo da Bíblia, o tema da supremacia de Deus emerge, enfatizando a inadequação dos falsos deuses quando medidos contra o poder do Todo-Poderoso. Em Deuteronômio, capítulo 4, versículos 35 e 36, uma declaração profunda se desdobra, sublinhando o status exclusivo de Yahvé como o único Deus verdadeiro. Os versículos relembram vividamente instâncias em que Yahvé se revelou por meio de manifestações extraordinárias, desde sua voz ressoando dos céus até as manifestações de seu grande fogo na terra. Essas experiências serviram como prova inequívoca de que não há outra divindade além de Yahvé. Reforçando ainda mais a importância da devoção exclusiva a Yahvé, Êxodo, capítulo 20, versículo 3, ordena explicitamente: não terás outros deuses diante de mim. Este mandamento serve como um princípio fundamental que exige a adesão à adoração exclusiva do único Deus verdadeiro. A gravidade deste mandamento é reiterada em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 14, onde uma advertência severa é dada contra seguir os deuses das nações ao redor. A passagem adverte que Yahvé, sendo um Deus ciumento, exige lealdade indivisível, e desviar-se desse compromisso pode incorrer em sua ira, levando a consequências potenciais, até mesmo a expulsão da terra prometida. A idolatria pode ser definida como a adoração de ídolos ou devoção excessiva a, ou reverência por alguma pessoa ou coisa, de acordo com o dicionário Webster. Em outras palavras, um ídolo é qualquer coisa que substitua o único Deus verdadeiro. Nos tempos bíblicos, a forma mais comum de idolatria era a adoração de imagens que se acreditava incorporar várias divindades pagãs. Algumas religiões ainda praticam a idolatria ao se prostrarem diante de estátuas ou ícones, apesar de ser proibido pela palavra de Deus. Isso é refletido no primeiro dos 10 mandamentos. A idolatria não se limita apenas à adoração de estátuas, imagens ou deuses falsos. Nos tempos modernos, criamos nossos próprios ídolos. Esses incluem o orgulho, o egoísmo, a ganância, a gula e o amor excessivo por posses. Em última análise, isso leva à rebelião contra Deus, e não é surpresa que Deus deteste isso. Por que a adoração de ídolos é uma tentação tão poderosa? A resposta para isso é o pecado. Adoramos ídolos modernos por causa de nossa natureza pecaminosa. Resistir à glorificação dos ídolos é uma batalha dos redimidos. Quando ouvimos a palavra ídolo, geralmente pensamos em estátuas e coisas que lembram aqueles glorificados pelos pagãos nas escrituras antigas. No entanto,
Os ídolos do mundo moderno muitas vezes não têm semelhança com os artefatos usados há milhares de anos. Na sociedade de hoje, o Azerá de muitas pessoas foi substituído por um desejo insaciável de aceitação aos olhos do mundo. No final, não importa qual prazer vazio perseguimos ou a qual ídolo ou falso Deus nos curvamos, o resultado é o mesmo. Isso porque existe apenas um Deus e todos os outros deuses são falsos. Compreender os ídolos contemporâneos pode nos ajudar a entender por que eles são uma tentação poderosa. Qualquer coisa que colocamos à frente de Deus em nossas vidas pode ser um ídolo. Claramente, algumas das coisas que idolatramos são pecaminosas. À medida que buscamos vigorosamente nossos ídolos, muitas vezes colocamos Deus de lado. Raramente passamos tempo com Deus porque gastamos tanto com essas buscas idólatras. Às vezes também nos voltamos para os ídolos em busca de consolo nas dificuldades da vida e na turbulência presente em nosso mundo. Comportamentos podem ser usados para escapar temporariamente de uma situação desafiadora ou dos rigores da vida diária. Precisamos colocar nossa confiança no Senhor, que nos protegerá de todo o mal e que prometeu suprir todas as nossas necessidades quando confiamos nele. Também precisamos lembrar as palavras de Paulo, que nos ensina a não sermos ansiosos por nada, mas sim a orar sobre tudo, para que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde nossos corações e mentes. As coisas boas deste mundo são presentes de Deus para serem desfrutadas com um coração agradecido em submissão a Ele e para sua glória. No entanto, quando o presente substitui o doador ou o criado substitui o criador, caímos na idolatria. Nenhum ídolo pode nos dar esperança eterna ou significado em nossas vidas. Na busca por ídolos, seremos deixados vazios, insatisfeitos e, eventualmente, no caminho que leva à destruição. Deus detesta completamente a idolatria. Ela traz a ira de Deus sobre aqueles que se envolvem nela. A idolatria traz maldições sobre o povo e a terra. Êxodo capítulo 20, versículo 5. A idolatria incita a ira de Deus. Ela corrompe e polui as pessoas e a terra. Então, para responder à pergunta, por que os ídolos são perigosos especificamente? A ira de Deus está caindo sobre a idolatria. Nada é mais aterrorizante do que a ira de um Deus todo-poderoso e todo-justo, e de acordo com Paulo, a ira de Deus está chegando sobre a idolatria. A ira de Deus cai sobre o idólatra porque Deus é ciumento. Existem dois tipos de ciúme: ciúme justo e santo e ciúme fraco e inseguro. O que exatamente é um ídolo e como ele aparece hoje? Em primeiro lugar, no coração. A cobiça, que é idolatria, diz Paulo, portanto, a idolatria hoje é a atividade do coração humano. Isso não é um ato corporal, mas o fruto no ramo. Tudo começa no coração, desejando, querendo, desfrutando e sendo satisfeito por qualquer coisa além de Deus. Isso é o que Paulo chama de cobiça, um amor ou desejo desordenado. Amar mais do que a Deus, que deveria ser amado menos do que Deus. E apenas por causa de Deus, um amor ou desejo desordenado, amar mais do que Deus, que deveria ser amado menos do que Deus, e apenas por causa de Deus. Mas esse coração desordenado está em estado de cobiça, que é um ato de amar demais o que deveria ser amado menos. É assim que a idolatria aparece hoje. A idolatria começa no coração, desejando, querendo, desfrutando e sendo satisfeito por algo mais valioso do que Deus. Finalmente, o que exatamente é um ídolo? Esse é o problema. É a coisa ou pessoa que é amada mais do que Deus, desejada mais do que Deus, valorizada mais do que Deus e desfrutada mais do que Deus. Pode ser boas notas, pode ser a aprovação de outras pessoas, pode ser sucesso comercial. Pode ser um hobby, um grupo musical, um esporte ou seu jardim meticulosamente cuidado. Sua própria aparência pode ser um ídolo. Qualquer coisa pode acontecer. Então, Paulo coloca assim em Romanos, capítulo 1, versículo 25. Eles trocaram a verdade sobre Deus pela mentira
e adoraram e serviram a criatura, qualquer coisa criada, em vez do Criador, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ao longo deste estudo, vimos que as sereias e outros deuses mencionados na Bíblia não são meras figuras mitológicas ou símbolos distantes. Eles representam as armadilhas e tentações que podem desviar nossos corações da verdadeira adoração ao único Deus vivo. A história nos mostra que, desde os tempos antigos, a humanidade sempre teve uma tendência a buscar falsos deuses, colocando sua confiança em ídolos, seja por medo, ganância ou desespero. Mas a Bíblia, com sua sabedoria eterna, nos alerta que nenhum desses ídolos pode preencher o vazio que só Deus pode preencher. Assim como Sansão encontrou força em seu último clamor a Deus, mesmo em meio à escuridão, somos lembrados de que, não importa quão distante possamos estar, Deus sempre está pronto para nos fortalecer e nos redimir. A história de Dion, Baal e dos outros falsos deuses nos mostra que, por mais grandiosos que possam parecer aos olhos do mundo, diante de Deus, eles não passam de sombras incapazes de resistir ao poder e à verdade do Criador. Que possamos refletir sobre o que verdadeiramente tem o primeiro lugar em nossos corações. Quais são os ídolos modernos que podem estar nos afastando de uma vida plena com Deus? Será que estamos depositando nossa fé e confiança em coisas passageiras, em busca de satisfação imediata, ou estamos caminhando em direção à verdadeira luz, que é Cristo? No final, tudo o que é criado se curva diante do Criador. Somente Deus é digno de nossa adoração, e somente Ele pode nos oferecer a paz e o propósito que tanto buscamos. Que possamos, em meio às distrações do mundo, manter nosso foco no único Deus verdadeiro, que nos ama incondicionalmente e nos chama de volta para Ele, sempre com braços abertos. E hoje, se você está cansado de viver uma vida sem Cristo, quero lhe fazer um amoroso convite. Inicie uma nova vida apenas com uma pequena atitude que pode transformar sua vida para todo sempre. Comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.